Eu queria ler dois textos com vocês, rapidinho, que são dois textos assim que mudaram a minha vida e tem a ver com o meu chamado, tem a ver com a história de Deus no meu coração. Então, o primeiro texto, eu vou ler 1 de Coríntios, capítulo 4, verso 9, eu não vou pregar, vou fazer, porque minha esposa ela fala assim, você está tomando café, você está pregando, você está almoçando, você está pregando, para de pregar. Então eu não vou pregar, vou tentar. Aí nós fazemos assim, eu vou contar um pouquinho daquilo que eu vivi como Jocum também, e como pastor, e aí a gente pode abrir para perguntas, o que vocês acham? Compartilhe um pouco, aí você faz a pergunta que você quiser, a gente responde se quiser também. 1 de Coríntios capítulo 4, eu vou ler o verso 9, que diz assim, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Eu vou ler dois textos assim que mudaram a minha vida, tá? O outro texto é João, capítulo 14, verso 12. João 14, 12. Lembra que aqui é um momento em que Jesus está confortando o coração dos discípulos. Ele está falando, eu estou indo embora. Eu estou indo, vai vir o Espírito, eu estou indo embora. Aí então, no 12, ele diz assim, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e obras ainda maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Amém? Só esses dois textos. Deixa eu te contar rapidamente assim a minha história. Quando eu nasci, meus pais já eram crentes. Meus pais eram da igreja metodista, lá em Mandaguari, e meus pais sempre lideraram, sempre foram pessoas assim corretas, me apresentaram Cristo da maneira deles. Então, ainda são as minhas referências no que diz respeito à constância, vida com Deus. Nunca deixaram de liderar na igreja. Meus pais são um modelo para mim. Sempre, eu era criança e eu via meu pai nos púlpitos liderando no nosso contexto, sociedade de homens. Meu pai era presidente da junta de ecônomos. Já ouviram falar isso? É um negócio engraçado. Eles iam na casa dos irmãos, eles iam fazer uma visita para você. Era ele mais uns 4, 5 irmãos. Eles iam fazer uma visita e diziam, ô Jefferson, né? Ô Jeff, tudo bem? Nós viemos te fazer uma visita. Todo começo de mês eles iam. Tudo bem, irmão, viemos te fazer uma visita. Como é que vai? Eles liam um salmo, cantavam o hino e cobravam o dízimo. Era uma espécie de cobrador gospel. Porque quando eu era criança não tinha momento de oferta na igreja, não existia. Não fazia parte do culto. Então, eles iam na casa dos irmãos cobrar o dízimo, né? Quem era membro tinha que pagar. Então, meu pai era parte dessa junta de ecônomos, minha mãe cuidava de adolescentes, jovens, e eu cresci nesse ambiente. Apesar de crescer nesse ambiente, eu digo, meus pais eram muito sérios, corretos, eu não tive uma experiência com o Jesus que eu conheço agora. Eu tive uma experiência com a igreja, com o ambiente da igreja, e toma cuidado, porque é fácil confundir uma experiência com Deus com uma experiência com a estrutura, é fácil. Eu digo que a pandemia nos ajudou a perceber que muito do que a gente tinha era um relacionamento com a igreja e não com o Deus da igreja, né? Muita gente, quando tirou a fumaça, tirou a luz, tirou o púlpito, tirou os cultos, ele não sabia o que fazer no quarto dele. No quarto secreto, com a Bíblia na mão, ele não sabia como falar com Jesus. Ele não tinha uma experiência com o Cristo de fato. Era o meu caso. Eu brinco que eu cresci vendo as classezinhas ali da igreja, passei pelos Cordeirinhos de Cristo. Alguém nasceu na igreja aqui? Cordeirinhos de Cristo, soldadinho de Jesus. E eu brinco que eu só não fui florzinha de Jesus porque eu sou macho. Mas, foi? Tem mais gente aqui que foi, os irmãos? Pode demorar, né? Ergueu a mão? Não? Só que daí, irmãos, a minha mãe é professora, né? E professor de literatura, gramática. Então, na minha casa, era obrigado a ler. A gente era obrigado a ler. Então, tinha que ler muito. E daí, estou lá, eu lendo, vendo livros de avivamento, Bíblia, e eu pensava assim, meu Deus, isso que eu vejo aqui,
não tem nada a ver com a igreja que eu participo. Parece que são mundos diferentes. Eu sonhava com aquilo. Lembro que uma vez vieram os americanos para a nossa igreja e eles oraram com a gente, todo mundo caiu. E eu falava, é isso que eu quero. E só que isso passava. Então, assim, esse foi um período de frustração que eu tive, que não é culpa de ninguém, é culpa minha mesmo, que eu me afastei de Jesus. Me afastei, fui para longe, tive problemas sérios. E eu posso contar isso para vocês num outro momento. Quando eu volto para Cristo, quando eu tenho uma experiência, eu me acidentei, estava quase morto num hospital, era aniversário da minha mãe, a história é longa. E aí então o meu pastor, que então é o Bispo Mano, que vai estar lá com vocês, ele vai no hospital e me encontra lá e ele diz assim, você quer morrer, Cezinho? Você pretende morrer? Eu falei, não, eu pretendo viver aí, mas não está fácil viver. É bem manso assim, a cara dele. E aí eu falou, então eu tenho uma proposta para te fazer. Vou te apresentar um Jesus diferente. E vamos andar junto. Eu nunca mais me esqueci dessa noite. Eu estava todo quebrado. A gente tinha batido de frente com outro carro. Estava todo mundo muito ruim, muito chapado e tirando um racha madrugada. E eu nunca mais vou me esquecer daquele dia, porque aquele dia marcou a minha história. Comecei a andar com esse pastor e João capítulo 14, verso 12 entra nesse momento. Porque eu tinha uma impressão de que Deus tinha uma visão assim da igreja, de que alguns experimentariam coisas muito grandes e que outros assim não, que outros ele não tinha chamado para isso, sabe? Eu tinha uma sensação que de repente Deus olhou para o Loren e falou, vou pôr um negócio no seu coração, mas nunca mais isso vai acontecer com outra pessoa. Que Deus olhou assim para Heidi Baker, gente que a gente fala, o que é isso? Que tamanho de projeto? E que a gente imagina, nós seremos apenas coadjuvantes nesses projetos. E era a sensação que eu tinha. Eu tinha a impressão que Deus vinha com um dedo grande no meio de uma igreja e dizia assim, peraí, deixa eu ver, você vai viver algo grande e o resto aqui segue sua vida. Era a sensação que eu tinha. Eu, então, um dia fui ler João. Eu me lembro e Deus ainda fala assim comigo muito. Eu me lembro que eu estava na casa dos meus pais, ainda vivendo aquela crise, vou andar com Jesus, mas tudo que eu sei desses crentes é um negócio que não vale a minha vida. Eu queria ser engenheiro, eu estava me preparando para fazer o vestibular. Eu dizia, eu não quero de jeito nenhum isso, porque me parece que não vale a minha vida. Eu quero dedicar toda a minha vida, mas para alguma coisa que vale a minha vida. Não alguma coisa que no fim eu vou olhar e dizer, construir cordões de areia. Tem um pastor, George Whitefield, um inglês, vocês já ouviram falar dele, e ele disse que no fim da vida, ele olhou, apesar de ter pregado o evangelho, ele falou, construir cordões de areia, você não pega, sumiu, não há legado, é terrível. Gente, guarde isso, do ponto de onde você sai, até o ponto onde Deus quer te levar, isso se chama destino. O ponto onde Deus quer te levar se chama destino. Mas desde o ponto de onde você sai até o seu destino, existe uma estrada chamada legado. Legado não é sobre chegar, é também sobre chegar. Mas legado é sobre como eu chego. A estrada que eu construo para chegar. E isso mexe muito comigo. Um dos maiores medos que eu tenho na minha vida é o de perder tempo e o de me tornar a sombra do que eu poderia ter sido. De alguém olhar para mim e dizer, está aí um cara que podia ter sido um missionário maravilhoso, podia ter sido um pai maravilhoso, podia. Todo mundo conhece alguém que podia ter sido um grande jogador de futebol, não conhece? Todo mundo tem um tio que fala, era para ser jogador profissional, né? Só não é, porque todo mundo tem alguém assim na família, era para ser alguma coisa. E hoje só é a sombra daquilo que podia ser. Você não conhece gente assim? Esse é o meu medo, de olhar para trás e falar, eu não construí um legado. Guarde uma coisa, propósito não é destino. Deus tem um propósito para cada um de nós, sim ou não? Agora, automaticamente nós vamos chegar lá? Um monte de gente se perdeu no caminho. Por mais que Deus, já vi gente fazendo, tem salmos que dizem isso, tem músicas que vão dizer, os planos de Deus não podem ser frustrados. É verdade, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Agora guarde o que eu vou dizer, Deus vai cumprir o plano dele com ou sem você. Ninguém é substituível naquilo que é, mas todos somos substituíveis naquilo que fazemos.
Se o Davi deixar de liderar essa base, Deus vai levantar um Davizinho que vem vindo ali atrás. Então guarde isso, gente. Propósito não é destino. Você pode olhar para o seu propósito. Quem está indo para a China? Você está sonhando em ir para a China? Eu quero ser um grande missionário lá. Ok, Deus tem isso para você? Tem. Agora, você começa a abandonar o lugar da oração. Começa a abandonar o lugar do jejum. Começa a abandonar o lugar da consagração. Se envolve com um monte de bobagem então você vai ver que, apesar de Deus ter esse propósito, você não vai alcançar o seu destino. E esse processo se chama legado. Então nós não estamos aqui na terra apenas para chegar, apenas para ir para o céu, apenas para chegar lá e talvez levar alguns com a gente. Não, nós estamos aqui na terra para chegar lá no modelo de Cristo e levar o máximo de pessoas que a gente puder com a gente. É isso. Amém? Vocês estão entendendo? Então assim, eu não tinha essa visão, eu olhava e falava, meu Deus, esse não é o padrão, esse não é o modelo que eu quero. Parece que isso não é para mim, não vale a minha vida. Ainda Deus fala assim comigo. João 14:12. Ainda hoje Deus fala comigo por referências. Muitas vezes Deus fala, eu tenho facilidade de memorizar. E muitas vezes, em vez de Deus falar comigo o versículo, Ele vai falar uma referência. E foi assim, João 14:12, e eu lembro que eu fui para uma rede. Na varanda da casa dos meus pais, tinha uma rede, e eu me deitei lá, e eu peguei João 14:12 e comecei a ler. João, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras, e obras ainda maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então Deus falou assim comigo, começa a repetir isso agora em voz alta, começa a dizer isso em voz alta, e eu comecei a dizer, em verdade, de repente, aconteceu algo. Esse texto, ele entrou em mim. Esse texto faz parte, eu digo que esse versículo é meu, vocês podem até ler, mas ele é meu agora. Apocalipse 5 também é meu, tá bom? Vocês vão vendo alguns aí que quando vocês forem ler, vocês citam. Eu falei esse versículo do pastor Cezinha, então é meu agora. Esse João 14:12, ele entrou em mim. Então o Espírito Santo começou a me dizer, Cezinha, leia o texto, ouça o texto. O que eu estou falando aqui? Em verdade eu te digo, aquele que crê em mim, ele vai fazer as mesmas obras. Não é interessante que, se o versículo parasse aqui, fazer as mesmas obras de Jesus, se o versículo parasse aqui já estava bom, estava ou não estava? Mas o versículo continua dizendo, obras ainda maiores, coisas maiores do que as dele. Parece assim, até uma blasfêmia, a gente sonhar com uma coisa assim, maior do que a que Cristo fez nessa terra. Mas ele me disse exatamente essas palavras, veja quais são os meus pré-requisitos. Olha para esse versículo e perceba, o meu único pré-requisito é crer em mim. Você precisa crer em mim, você precisa me conhecer, Cezinha, profundamente, quando você crê em mim. É interessante que quando Jesus, ele vai mostrar em Mateus 16, quando ele vai mostrar para os seus discípulos, olha, as portas do inferno não podem prevalecer, vocês podem fazer o que quiser. Antes disso, ele sempre para um pouco para dizer, viu, vocês sabem quem eu sou? Vocês sabem quem eu sou? E aqui ele está fazendo isso de novo, se você entender quem eu sou, crê em mim, não no Cristo que te contaram, não no Cristo que a sua igreja mostrou, não, no Cristo verdadeiro, da Bíblia, aquele que anda com você, que está vivo, aquele que te encontra a todo instante. Se você crê nesse Cristo, não qualquer um, o Cristo de fato, se você crê nele, não o Cristo que criaram a imagem e semelhança de muitas pessoas, não, mas se você crê nele, então você vai viver as mesmas obras e obras ainda maiores. Aí então Deus falou comigo, você crê em mim? Eu falei, eu creio em tudo que eu sei que o Senhor é, até agora. E eu prometo continuar crendo e me dedicando a tudo que eu te conhecer, tudo que eu vier te conhecer o resto da minha vida. Então ele falou, então você está pronto, pode sair e viver obras maiores, pode sair e viver obras maiores. Ele termina o texto, o versículo dizendo assim, por 2 motivos você vai viver obras maiores. Então o pré-requisito é crer. Mas por 2 motivos vocês vão viver obras maiores. Ele diz, porque eu vou para junto do Pai. Quando ele diz eu vou para junto do Pai, está implícito aqui 2 motivos. O primeiro é, ele diz, eu estou saindo de cena. Eu vou sair. Se eu continuasse aqui, eu faria. Mas eu vou sair. Alguém vai ter que fazer. Alguém precisa fazer isso aqui. Não é interessante que os gregos chamam Jesus? Os gregos mandam um recado para Jesus. Eu já estou pregando, né? Mas os gregos, eles mandam um recado para Jesus e dizem, queremos falar com Jesus. Eles mandam um discípulo ir chamar ele. O que ele responde para os gregos? A resposta de Jesus para os gregos é maravilhosa, porque os gregos, eles são os retentores da sabedoria.
Tudo que tinha de sabedoria e de pessoas conhecidas estavam na Grécia. Então eles estão sabendo, ouviram falar de um grande pensador, um grande filósofo na cabeça deles, um grande rabino. Então eles vêm para convidar Jesus. Esse é o mais alto nível de honra que um rabino poderia receber. Os gregos me chamaram para ir para a Grécia e de lá publicar todas as minhas visões. Tudo aquilo que eu penso, quando chegam, Jesus não recebe aqueles caras, é maravilhoso. Jesus manda um recado para eles. Qual que é o recado que ele dá? Diga para eles que se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele fica só, mas se ele morrer, ele então levanta um grande, em outras palavras, ele vai levantar muitos outros, um grande exército com ele. Quando Jesus dá esse recado para os gregos, ele está dizendo assim, eu poderia ir para a Grécia e de lá publicar todas as minhas ideias e fazer isso sozinho, mas eu decidi que eu não vou fazer sozinho. Eu decidi que eu vou morrer e vou compartilhar essa missão com outros tantos que vão nascer no dia em que eu morrer. Você não fica pensando que montanha é aquela que Daniel viu a pedrinha, pedra cortada sem auxílio de mãos, que derruba a grande estátua, que derruba o gigante e depois a pedra se coloca sobre um monte de outras pedrinhas. Você nunca se perguntou quem são essas pedrinhas? Somos nós. Ei, Pedro, sobre essa pedra, ele fala de Petra e ele fala de Petro, são duas coisas diferentes. Ele fala, ei Pedro, a pedra grande sou eu sou a grande rocha, mas é com você, pedrinha pequena, que eu vou levantar um grande exército. Ele está fazendo uma menção a Daniel. Vocês estão conseguindo acompanhar? Então assim, as obras maiores, elas são para nós. Elas são para nós. Eu olho para esse texto, o primeiro motivo é, eu vou embora. Jesus está dizendo, eu vou sair de cena. E aí Cristo é em vós, é a esperança da glória agora. É tudo que você carrega de Cristo agora, é a glória que esse mundo vai experimentar. Mas ele dá um segundo motivo, porque quando ele diz, eu vou para junto do Pai, lembra que o contexto aqui é sobre o Espírito Santo. Ele está falando, eu estou indo, mas alguém está vindo. Ele está dizendo, tudo que eu fiz foi assim, movido pelo Espírito, mas ainda não estamos debaixo de uma ação do Espírito liberado. Então quando ele diz, está consumado, naquela hora o Espírito Santo então começa a se movimentar. O que ele está dizendo para nós é, agora, quando eu for para junto do Pai, vocês vão receber o Espírito, e agora a igreja, cheia do Espírito Santo, vai fazer aquilo que eu fiz, e obras ainda maiores ela fará. Então assim, se isso não te empolga, nada mais vai te empolgar para a missão, porque é sobre Cristo acreditar em nós. O Abe Uber, ele disse, você está proibido de duvidar, você está proibido de duvidar de você mesmo. Ele fala, porque as pessoas dizem, eu creio em Deus. Ele fala, grande coisa que você faz, grande coisa. Eu creio em Deus. Ele fala, grande coisa. Por quê? Nunca errou, nunca falhou, nunca mentiu, né? Poderoso, onipresente. Aí você fala, eu creio em Deus. Ele fala, grande coisa. Uai, fácil crer em Deus. Fala, difícil é o que ele fez. Ele acreditou em você. Agora, você acreditar nele é moleza, não é verdade? Se acreditar em Deus é a coisa mais fácil do mundo. Agora, e nós? Acreditar em mim? Eu erro toda hora, eu falho toda hora. Aí, Deus, eu creio no Senhor, grande coisa. Agora, Ele em mim. Então, nós estamos proibidos de duvidar de nós mesmos. Eu vou para junto do Pai, eu estou saindo de cena, tem que levantar uma igreja. Eu estou saindo de cena, o Espírito está vindo. E agora, dentro de vocês, vai acontecer alguma coisa. E eu quero terminar falando uma coisa para você. Talvez você não esteja tão assim convicto daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. E eu quero garantir a você que eu brinco que eu tenho certeza que o fato de Deus levantar a gente aqui em Laranjeiras e usar a minha vida tem a ver com esse propósito dele, de trazer isso à realidade de outras pessoas. De que se ele faz aqui, faz com a gente, ele faz com qualquer um e faz em qualquer lugar. Eu tenho certeza que esse é um dos meus grandes chamados. É o de provar que Deus faz em qualquer lugar e faz através de qualquer pessoa. Quando Paulo diz, eu tenho certeza, Paulo fala, que nós somos deixados aqui para ser espetáculo para esse mundo. A ideia aqui de Paulo, a palavra que Paulo usa é a palavra teatro. Ele está falando, gente, presta atenção. Deus não te fez, Deus não te levantou para você apenas entrar num projeto aí que alguém te chamou. Deus não te fez, Deus não te chamou apenas para você dizer, eu estou levando a vida, eu terminei essa viagem missionária, eu vou voltar para o meu trabalho, vou voltar para a minha casa e vou seguir minha vida. Isso não pode ser Deus. Não pode, é pequeno demais.
Não se parece com Deus. É ou não é verdade? Não se parece. Sabe, irmãos, como eu disse, eu nasci na igreja. Então, antes de conhecer Deus, eu conhecia as histórias de Deus. Não é assim? A gente, antes de saber quem Deus é, a gente sabe que Ele é Deus de Davi, né? Que derrubou Golias. A gente sabe que Ele é o Deus de Sansão. A gente sabe que Ele é o Deus de Elias. E você já percebeu que as histórias bíblicas, elas não são mais ou menos? É por isso que dá tão certo colocar ela no cinema. Porque elas são espetaculares, é ou não é? Quem poderia pensar em tanto efeito especial como quando Moisés subia no monte? Eu estava olhando essa semana para aquele raio e trovão e a nuvem se movimentando. Eu fiquei lá fora, assim, ó, tomando chuva. Eu fiquei olhando para aquilo e pensava, foi assim na montanha, eu acho, cara. Era assustador a ponto de uns correrem, mas é muito efeito especial. E o Monte da Transfiguração, irmão, nem Steven Spielberg pensou naquilo. É roupa que fica branca, é fumaça que surge, é holograma, aparece o Elias, aparece o Moisés, é ou não é? De repente, e aí sai uma voz, que tem uma voz no meio, que eu penso que é igual do Cid Moreira, que fala, Mr. M, daí ele fala, esse é o meu filho amado, não é verdade? Que maluquice é essa? Não, eu penso que Deus exagera, porque tanta ave podia levar carne para Elias, ele pega um corvo que é carnívoro, o corvo leva carne, assim, é absurdo tudo que aconteceu. As histórias, é um menino colocado num cestinho que vai descendo e vai parar na casa de Faraó. As histórias são tão espetaculares que se você não for crente, você não acredita. Não é verdade? O não crente não acredita, ele não consegue. O problema é que nós temos agora crentes acreditando que também não dá para essas histórias. Elas funcionaram na Bíblia. Então Deus teria que ter mudado. Então assim, nós estamos errados. Deus teria que ter mudado, guarde isso. O autor não mudou. A maneira dele escrever não mudou. Ele continua escrevendo histórias nesse mesmo padrão. Se nós não estamos vivendo uma história tão espetacular como a de Elias, como a de Moisés, como a de João Batista, alguma coisa mudou com a gente, não com ele. Ele continua, Salmo 139, porque ele escreveu todos os dias. Agora, você pensa que Deus pegou lá uma caneta para escrever, e ele falou, vou escrever uma história para o meu irmão ali, e vou escrever uma história para a Rebeca, e vou falar assim, só um pouquinho só, uma coisinha miserávelzinha assim, vou escrever para a Rebeca e tá bom. Rebeca não merece. Ela vai viver a história dos pais, tá bom já. Você acha que é isso que Deus tem? Você consegue imaginar Deus parando para escrever a história de alguém? Porque Deus não escreveu só, Ele desenhou também. Você sabe que a palavra desígnios, ela foi traduzida para o hebraico e para design. A palavra em inglês é design. Então Deus, Ele não só escreveu, mas Ele também desenhou. E Ele não estava namorando quando Ele te desenhou. E também tem uma música assim, não tem? E sabe o que eu imagino, Rebeca, aqui? Que Deus falou assim, eu vou escrever, mas se você não entender, você entendeu o que é que eu desenho? Porque Ele desenhou, Ele fez tudo para... E acontece que, talvez você possa dizer assim, pastor, mas se Deus escreveu uma história maravilhosa para mim, assim, desse jeito espetacular, eu estou aqui nessa viagem missionária, por que então a minha vida não é assim no dia a dia? Ela é assim na missão, ela é assim aqui na base, mas no dia a dia não é. E eu vou te dizer, ela não é porque você escolheu outro enredo e não o dele. É possível. Como eu disse, propósito não é destino. Você não vai chegar lá de qualquer maneira. Você vai chegar lá se você se colocar no caminho, no enredo dele. Essa foi minha pergunta para Deus. Eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, eu estou me preparando para isso. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser jogador de futebol. Quando eu estava fazendo faculdade, o São Caetano me chamou para jogar futebol. Já estava no segundo ano de teologia. Eu sempre quis. Então eu tinha um projeto, mas a minha pergunta foi, qual é o seu enredo para mim? O que foi que o Senhor escreveu para mim? Essa é uma das orações mais perigosas que você pode fazer. E perigosas e terríveis, irmãos. Eu vou dizer a vocês, se você me perguntar assim, você ama ser pastor? Eu vou dizer, eu amo estar no centro da vontade de Deus, mas tem muita coisa que eu não gosto, que eu faço como pastor. Não gosto. Você ama fazer missão? Tem muita coisa que eu não gosto na missão.
Eu amo estar no centro da vontade de Deus, porque eu sei que esse é o melhor lugar para a minha vida. Então toma cuidado, essa é a oração mais perigosa que você pode fazer. Senhor, qual é o seu enredo para mim? O que foi que o Senhor escreveu? Qual é a história? E eu garanto a você que se a sua história está mais ou menos, você está insatisfeito, você não se sente realizado, eu garanto, você não está exatamente na história que Deus tem para você. Porque eu conheci um pastor, eu estava na reunião com eles, isso foi na Jordânia. Esse era um pastor da faixa de Gaza, a igreja dele tinha explodido, mais da metade das pessoas tinham morrido, e um pastor perguntou, e agora, o que o senhor vai fazer? E ele falou, como assim que eu vou fazer? Eu falei, mas o senhor, explodiram a escola, explodiram a igreja, e agora o que o senhor vai fazer? Ele falou, o que eu vou fazer? Vou voltar para lá e eu vou levantar a igreja. Aquele lugar pode ser o pior lugar do mundo para vocês, mas para mim é o único lugar seguro do mundo, porque aquele é o lugar de Deus para a minha vida. Você nunca vai ser realizado, por mais que você case, construa família, fique rico, você nunca vai ser realizado. A grande história e o espetáculo de Deus para a sua vida está em correr a carreira segundo o enredo de Deus. Amém? Vocês conseguem entender? Quando eu entendi isso, a minha vida ficou assim bem mais difícil, sabe? Bem mais complicada. Eu durmo menos que eu gostaria, eu passo menos tempo com minha esposa e meus filhos que eu gostaria, eu sou mais chato do que eu queria ser. As pessoas não têm problema com o Cezinho, mas elas têm um problemão com o pastor Cezinho. Então eu vivo com menos dinheiro que eu gostaria, a minha vida mudou, mas ela é bem melhor do que ela seria se eu não tivesse encontrado esse projeto de Deus. Guarde o que eu estou dizendo, você foi chamado para viver um espetáculo. As pessoas deveriam olhar para você e dizer, é isso, uau, é isso, eu quero o casamento dele, eu quero a vida que ele tem, eu quero esse coração, eu quero isso aí, eu quero viver o que ele vive, é isso que eu quero. Só é espetáculo se for legal, tá bom? Só tem que ser legal para ser espetáculo, né, Davi? Ninguém, de vez em quando eu vou conversar com os irmãos, aí, irmão, olha a tristeza. Aí ele chega e, não, porque minha vida, né, sabe como é que é, né, pastor? A gente está aí seguindo, né, até Jesus voltar, a tristeza. E eu fico olhando assim para o irmão, vontade de mudar de canal, sabe? Vontade, fala, que coisa mais chata, parece que é as novelas mexicanas. Ninguém se inspira, ninguém olha. A Bíblia diz que esse espetáculo está sendo passado para o mundo, para os anjos e para Deus. Mundo, anjos, deixa eu lembrar aqui que eu vou usar o termo que a Bíblia usa aqui para vocês. Ele fala de três níveis, é isso, mundo, anjos e diante de Deus, né, que ele fala? 1 Coríntios 4:9. Ele diz assim, como anjos para o mundo e para homens, é isso. Ele fala assim, ó, isso é importante você entender. A sua vida, ela está passando num filme, ao mesmo tempo, no céu, no inferno e aqui diante das pessoas. Pastor, como é que você sabe disso? Um dia, Satanás chegou diante de Deus e falou assim, Deus pergunta para ele, de onde você veio? E ele falou, vim de rodear a terra. E Deus falou assim para ele, observaste o meu servo Jó? A palavra hebraica é assististe. Você está assistindo? Imagina só, é Deus falando. É Deus esfregando o testemunho de Jó na cara do diabo. É maravilhoso. Eu imagino que honra. Eu gostaria que Deus pegasse meu testemunho e passasse na cara dele também. É um sonho, né? Você tem assistido? É como se Deus dissesse assim, Jó, Satanás, você passou por aquele canal lá, o Discovery Jó, o Jó News, você assistiu? E está implícito na resposta do diabo, está implícito que ele assistia, com raiva. Ele assistia porque ele fala assim, sim, irmão, o senhor fica protegendo ele, né? Ele está vendo. Deus fala assim, ó, Deus fala assim para ele, homem correto como ele não há, homem justo como ele não tem na terra. É Deus dizendo, eu estou assistindo, os filhos dele estão assistindo, a terra onde ele vive está assistindo, e você está tendo que engolir esse cara. Então, você vai perceber que a história de Jó, ela é transmitida no céu, para as pessoas e também no inferno.
E a minha pergunta é, quando os anjos param para assistir sua vida, você acordou, segunda-feira, né? Acordou, você vai tomar seu café e agora você vai seguir sua vida. A minha pergunta é, você vai conseguir ser normal depois disso aqui? Você vai conseguir voltar ao normal? Não, porque para mim é um grande absurdo. Desde que eu tive minha experiência com Deus, desde João 14:12 na rede, desde a minha TED, eu nunca mais retrocedi um passo. Tem sido assim, onde é que o Senhor está me levando? Qual é o nível posterior? Qual é o nível acima? Onde é que o Senhor me quer agora? Eu estou esperando um dia que Ele peça assim, a minha vida. E é lá. E esse é o meu grande sonho, poder me entregar e ouvir de Deus. Você foi fiel, entra aqui, meu amigo. Você viveu todo o enredo. Eu brinco que eu quero chegar no fim da minha vida e ver aquelas letrinhas subindo. Direção geral, Espírito Santo. Aí vão ter vocês todos ali passando, porque figurantes estão ali. Eu quero terminar a minha vida e no final os anjos vindo me abraçar e Deus dizendo, você terminou, o filme foi até o final, você não saiu dele, você foi até o fim. Eu quero te perguntar, amanhã você vai chegar na sua cidade, o que você vai fazer? Vou fazer o quê? Eu não tenho outra vida, eu não tenho uma maneira de viver fora disso, fora do ambiente da missão, fora do ambiente do discipulado. Essa agora é a minha vida. Então, minha pergunta é, quando você chegar lá essa semana, você vai para o seu trabalho, você vai para a sua faculdade, você vai... A minha pergunta é, quando eles olharem para você, o que eles vão ver? Um espetáculo? Ou as pessoas vão dizer, lá vem ele de novo e vão mudar o canal? Não é bem isso que a gente queria assistir. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, é um espetáculo, alguma coisa aconteceu e eu quero seguir essa pessoa. Amém? Os dias da minha vida estão sendo dedicados a construir uma história que glorifica o nome do Senhor. A Bíblia não parou de ser escrita. Claro, estou falando uma heresia enorme. Essa é a Bíblia que nós temos, está aí na sua mão. Mas eu tenho certeza que há uma outra grande Bíblia sendo escrita lá no céu, que é o Atos 29, em que nessa Bíblia eu estou lá. Nessa aí, talvez você esteja lá também. E os anjos estão contando a nossa história e narrando coisas que nós estamos fazendo aqui. Amém, gente? Amém. Então, isso é um pouco aí do processo de Deus na minha vida. É o que a gente tem vivido, é o que a gente tem passado aqui como igreja. E vocês vão me ver velhinho pelos altares aí do mundo, pregando, e não vão me ver parar, não vão me encontrar menos apaixonado do que hoje. Essa é uma promessa que eu faço assim diante de vocês, mas diante de Deus. Quando eu estiver lá velhinho, assim, eu quero terminar meus dias apresentando um espetáculo para as pessoas se inspirarem, né? No Jesus que eu sirvo, que eu amo. Amém, gente? Amém. É isso aí.